Iniciou. Bom, gente, então agora nós vamos falar um pouco sobre a segunda parte do nosso conteúdo, que é estatística descritiva. Como eu já falei para vocês anteriormente, a estatística ela tem três pilares, tá? Os pilares dela é a probabilidade, que foi o que nós vimos na aula passada, tá? Nós temos o pilar da estatística descritiva, que é o que nós vamos ver hoje, e temos um terceiro pilar que seria a inferência, tá? A parte da inferência. Essa parte aqui de inferência nós não vamos ver. A parte de probabilidade nós já vimos um pouco e hoje a gente vai falar da estatística descritiva. Estatística descritiva é a estatística que está mais presente no nosso cotidiano, porque a gente sempre consegue vê-la em jornais, nos noticiários, em revistas. Se você pegar qualquer uma revista, olhar, sempre vai existir algum artigo em que fala ou que tem alguma referência à estatística descritiva. Então, como o próprio nome diz, estatística descritiva, ela busca descrever um banco de dados. Então, você tem um banco de dados no formato de uma planilha, e aqui o papel da estatística descritiva é tentar descrever o que esses dados ou o que esse banco de dados está trazendo, que tipo de informação esse banco de dados está trazendo. Então, esse é o nosso objetivo. Para quem assistiu a live de sábado, né, que a gente estava ao vivo, a gente fez algumas oficinas sobre estatística descritiva. Para a gente traduzir esses dados em números, a gente busca algumas medidas, tá? Para mensurar esse banco de dados enorme que a gente tem. As principais medidas que nós vamos estudar hoje é o que a gente chama de medida de tendência central, são aquelas medidas que estão mais ou menos lá no meio das minhas observações ou do meu conjunto de informações, e as medidas de dispersão. Essas são as principais que nós vamos ver hoje, tá? Bom, as medidas de tendência central, que são aquelas que estão no centro, que estão mais ou menos no meio das observações, é a média aritmética, e a gente não vai trabalhar com a média ponderada, vamos trabalhar só com a média aritmética simples. A gente tem também a mediana, tá? E tem também a moda. Então, nós vamos trabalhar com essas três medidas. As medidas de dispersão que a gente vai trabalhar aqui vai ser a amplitude, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Essas são as quatro medidas que a gente vai trabalhar como medida de dispersão. Bom, então a gente vai começar a falar, né, desse sumário e de como a gente pode fazer para traduzir um banco de dados, tá? Então, se eu coletasse aqui de vocês, por exemplo, sei lá, uma variável idade, se eu fosse pegar de todas as pessoas, que eu não sei quantas pessoas a gente tem aqui, mas vamos supor que se eu fosse pedir para cada um de vocês me relatar qual é a sua idade. Aí eu ia perguntar para o primeiro indivíduo, ele ia me dizer, eu tenho 22 anos, o outro, eu tenho 19, professor. Aí o outro ia dizer, eu tenho 35. O outro ia dizer, eu tenho 42, eu tenho 25. E assim, a gente poderia colocar aqui vários números que estariam representando, por exemplo, a idade dos alunos dessa turma, tá certo? Então, eu posso pegar aqui e estaria perguntando para vocês e iria jogar os dados dessa forma. Olhando para os dados dessa forma aqui, você consegue visualizar ou tentar dizer o que esse banco de dados está trazendo? A gente não consegue, né? Verificar o que esse banco de dados está trazendo. Mas se a gente fizer uma ordem, ordenar esses dados, a gente já consegue visualizar algo a mais, tá? Então, esse banco de dados, a gente geralmente, aqui eu só botei aí 12 informações, mas imagina que você está fazendo uma pesquisa num determinado município para verificar, por exemplo, se uma rede de hotéis, sei lá, 3 estrelas, é viável ou não é viável naquele local.
Então, você vai fazer vários questionários perguntando lá qual é a idade das pessoas daquela população, qual é a renda deles, para vocês saberem qual seria o tipo de hotel que a sua renda seria acessível ou não, se tem algum trabalho naquela cidade em que traz visitantes, né, para aquela região. Então, imagina que você tivesse esse banco de dados e ele tivesse tudo aí junto. Se ele tiver tudo junto, você não consegue visualizar o que aquele banco de dados está falando. Mas a gente consegue, de alguma forma, conseguir resumir os dados, tá? E aí, esse resumo de dados, a gente faz esse resumo através dessas duas medidas, das medidas de tendência central e as medidas de dispersão. A medida de tendência central, ela vai me dizer mais ou menos quem são os valores que estão ali no meio das observações. E a medida de dispersão, ela vai me dizer o quão espaçados estão os dados um do outro, qual a distância de cada ponto em relação ao outro ponto, tá? Então, a medida de dispersão, ela dá a ideia de espaçamento, do quão espaçado estão as minhas observações, e as medidas de tendência central, ela vai me trazer informações do meio, né? Do meio das minhas observações, né? Por isso que ela é chamada de tendência central. As medidas de posição, né? Que no caso que a gente está pegando a média ela nada mais é do que o somatório das suas observações dividido por N. Como é que vocês fazem para saber se vocês passaram ou não passaram numa disciplina? Geralmente você pega a nota 1, soma com a nota 2, depois você soma com a nota 3 e você divide por 3, não é isso? Então, vamos supor que você tirou na primeira prova 5, na segunda prova você tirou 7, na terceira prova você tirou 9. A minha pergunta é: você vai ser aprovado ou não se a média da universidade é 7? Aí você vai fazer aqui a conta, não é isso? 5 mais 7 mais 9, e aí eu vou dividir isso por 3, tá? Aqui vai dar igual a 21 dividido por 3, que vai ser igual a 7. Isso quer dizer que você foi aprovado, né? Porque a média dessa escola ou dessa faculdade é 7. Então, aqui, para a gente encontrar uma média, é só somar todos os valores observados, esse x e aqui, isso aqui é o símbolo de somatório, viu, gente? Esse ezinho, dessa forma, é o símbolo de somatório. O que ele está dizendo aqui é que a gente soma tudo que você tem e divide pelo número de informações que você tem. Então, aqui a gente tem a média que a gente chama de média populacional, né, que é esse MI dividido por N, mas a gente vai trabalhar mais com essa notação, que é a média amostral, visto que, quando vocês forem fazer pesquisas, né, ou relatar, trabalhar com algo desse tipo, vocês sempre vão estar falando de amostra. Então, a gente vai ter aqui esse X barra, que vai ser o somatório das suas observações, dividido por N. Então, esse valor, observa que, fazendo essa média aqui, pegando esse valor aqui, 7, a média é mais ou menos um valor que está aqui no meio das minhas observações, né? Eu coloquei elas de forma decrescente, ou de forma crescente, e aí o 7 é um valor que está mais ou menos ali no meio. Então, por isso que ela é chamada de medida de tendência central, porque ela me traz informação sobre o meio, sobre o centro do meu banco de dados geral. A outra medida que a gente tem, no caso aqui, seria a mediana, tá? Então, a mediana é o termo que está exatamente, que consegue dividir o meu banco de dados em dois bancos de dados. Então, vamos supor que você tem aqui, lá na oficina sábado, eu fiz essa brincadeira com os alunos, né, para eles irem à frente e a gente mostrar e colocá-los em ordem e ver quem seria a mediana. Mas vamos supor que você tem esses números aqui, ó, 3, 3, 4, já estou botando em ordem, tá? 5, 5, 6, 8 e 9, tá? Então, esses valores aí. O que seria a mediana? A mediana seria o número
que é capaz de dividir esse banco de dados bem no meio, bem ao meio. Quem seria esse valor que é capaz de dividir isso aqui ao meio? Qual o número, gente, que consegue deixar um pedaço de um lado e outro pedaço para o outro exatamente do mesmo tamanho? Quem seria o valor aqui? 5, professora. Isso, seria o número 5, certo? Por quê? Porque ele consegue deixar 3 indivíduos para um lado e 3 indivíduos para o outro. Então, esse número 5 aqui, ele seria a minha mediana. Ele consegue dividir meu banco de informações exatamente ao meio. E aí a gente tem metade para um lado e metade para o outro. Agora, suponha que você tenha 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu pergunto para vocês, quem é a mediana? Quem seria a mediana agora? Tem só um número, gente, que é capaz de dividir o meu banco de dados exatamente ao meio? Não tem só um, mas a gente tem 2 elementos que a gente chama de 2 termos centrais, né? Aí, ó, fica 3 para um lado, aqui, ó, pegando o 5, fica 4 para um lado, e para cá vai ficar 4 para o outro, tá certo? Então, quem seria a mediana? A gente não tem só um valor que divide ao meio, a gente tem 2 valores aí no centro, que é o 5 e que é o 6. Então, o que a gente faz? A mediana aqui no caso vai ser igual à média entre os 2 valores que estão no centro. Então, 5 mais 6 vai ser igual a 11, dividido por 2, que vai ser igual a 5,5. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a mediana é igual a 5,5. Vou resumir para vocês uma fórmula. Quando o número de observações que você tem é um número de observações ímpar, então existe um termo que está lá no meio, que é o termo central. Quando o número de observações que você tem é um número par, você não vai ter só um valor no meio, você vai ter 2 valores no meio. E aí você vai ter que fazer a média entre eles, tá? Então, aqui, ó, o número de observações era 7, tinha um termo central. Aqui o número de observações que eu tenho ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. Então, não tem só um valor no centro, mas a gente tem 2 observações que são observações centrais. Tá certo? Então, assim a gente encontra essa outra medida que observa de novo que está medindo algo que está aí no meio. Tá certo? Então, aqui, ó, a formulazinha que é trazida aqui no slide, ele me diz o seguinte: se o número de observações que você tem for par, então a mediana será a média entre os elementos que estão lá no meio, que está na posição n sobre 2 e que está na posição n sobre 2 mais 1. Aqui é sobre a posição. Agora, se o número de observações que você tem é ímpar, então você só pega o cara que está na posição, tá? Que está na posição n mais 1 dividido por 2. E assim você já tem o valor da mediana. Existe uma formulazinha que a gente não vai utilizar assim muito aqui, né? Mas que é a fórmula para distribuição de frequência quando a gente tem intervalos de classe. Quando eu tenho intervalos de classe, eu tenho que encontrar qual é a classe que contém a mediana, e aí eu calculo, esse MD significa mediana. Eu calculo a mediana de acordo com o intervalo lá da classe. Esse LI significa o limite inferior da classe, tá? N sobre 2 é o número de observações que eu tenho dividido por 2. Isso aqui é o somatório da frequência, indo até esse ponto I, dividido aqui pela frequência acumulada, vezes a amplitude da classe. Mas lá na frente eu destaco melhor o que é essa fórmula, tá bom? Então, a gente tem, né, a média, como eu já falei anteriormente, que é a soma das observações dividido por N. A gente vai trabalhar mais com essa notação aqui, porque eu vou trabalhar mais com a média amostral. E aí, ele me dá aqui um exemplo, ó. Suponha que um conjunto de tempo de serviço de 5 funcionários, você tem os funcionários,
que trabalham lá na sua empresa ou no seu hotel, ou que eles são guias turísticos, tá? E aí você tem um funcionário que você percebe que ele fica muito tempo lá no celular e das 8 horas de trabalho, realmente ele só trabalha 3. Tem outro funcionário que das 8 horas ele trabalha 7, até que ele trabalha bem. Tem outro funcionário que trabalha exatamente às 8 horas. Mas você tem 2 funcionários que, além dele trabalhar às 8 horas, eles sempre estão fazendo hora extra, né? Que trabalha, no caso, você observou lá que um trabalha 10 horas e o outro trabalhou 11 horas. Aí eu pergunto, qual é a média, o tempo médio de serviço desses 5 funcionários? Para eu saber o tempo médio de serviço desses funcionários, é só eu pegar os tempos, que é 3 mais. Tá vendo? Isso aqui significa só que você vai somar todo mundo. 3 mais 7, mais 8, mais 10, mais 11 e divido por 5, porque não são 5 funcionários, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 funcionários. Então, eu somo e divido por 5, que vai ser igual a 7,8. Portanto, o tempo médio de serviço desse grupo de funcionários é igual a 7,8, tá? Aqui ele estava falando em anos, né? Eu estava falando em hora. Agora que a resposta aqui veio em anos. Mas o exemplo que eu estava citando era em relação a horas. Então, quer dizer que o tempo médio de serviço desses funcionários é de 7,8. Tem uma característica da média que é muito importante. É que a média, ela é um número muito utilizado, e por isso que você sempre vai pegar a média para passar de nota, a média, né, a gente sempre trabalha com média. Porque a média, ela tem uma característica de que se você substituir no lugar de todas as observações aquele valor da média, o resultado não vai mudar. Por exemplo, no exemplo lá que eu coloquei para vocês, né, que eu falei que você tirou uma nota 5 na primeira prova, 7 na segunda e 9 na terceira, tá? Quem seria a minha média? Seria 5 mais 7 mais 9, dividido por 3, porque são 3 notas, que daria 7. O que isso significa? Significa se no lugar do 5 eu botar 7, no lugar do 7 eu botar o 7, no lugar do 9 eu manter 7, vai continuar sendo a mesma média, não vai? Porque vai ficar 7 mais 7 mais 7 dividido por 3, que vai continuar dando a mesma média. Então, o que as escolas, as faculdades fazem é procurar um número que, se você substituir por todas as notas, a soma vai continuar sendo a mesma. E aí, ao invés dele colocar para saber se você é aprovado ou não, todas as suas notas, né? Vamos supor que seja uma disciplina de 90 horas e você precisa de 4 notas. Em vez de botar aquelas 4 notas, ele resume aquelas notas em uma única nota, cujo valor, se você colocar dentro, no local de cada uma delas, vai ser exatamente o mesmo resultado, tá? Então, essa é uma grande característica da média. Então, se no lugar do 3 eu colocar 7,8, no lugar do 7 eu colocar 7,8, no lugar do 8 eu colocar 7,8, no lugar do 10 eu colocar 7,8 e no lugar do 11 eu colocar 7,8 e calcular a média e dividir por 5 vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, essa é uma característica importante que a média tem, tá? Agora, vamos supor que a gente tem agora dados agrupados, tá? Eu estou dizendo que o número 5, ele apareceu. Desculpa, esse score aqui é do. Ele não falou aqui o que é a medida, né? Mas vamos supor que isso aqui seja peso, tá? Então, vamos supor que a gente vê. Não, são score. A gente tem o score, né, dos alunos, é como se fosse uma nota, tá? E aí eu percebi que 5 alunos têm nota entre 35 e 45. Eu tenho 12 alunos que têm nota entre 45 e 55. Eu tenho 18 alunos, ó que bom, que têm nota entre 55 e 65. Eu tenho 14 alunos que têm a nota em score de 65 a 75. 6 que têm entre 75 e 85 e 3 que têm entre 85 e 90. Somando tudo, eu tenho 58 alunos. E aí, como é que eu vou fazer
para calcular quem é essa média. Aí, para a gente determinar quem é o desempenho médio desse grupo, eu tenho que eleger algum ponto para representar aqui, que no caso seria o ponto médio, para representar esses scores, tá? Então, se eu pegar aqui, quem seria o ponto médio entre 35 e 45? Quanto é 35 mais 45? É 80, né? Como é que eu vou calcular aqui esse ponto médio? Vou botar bem aqui do lado, tá? Você pega 35 mais 45 e divide por 2. E aí você tem 80 dividido por 2, que vai ser igual a 40. Tá? Então, um número que pode representar esse score seria o número 40, tá certo? E qual seria um número que representa essa classe, do 45 ao 55? É só fazer a mesma coisa. 45 mais 55 vai dar 100. 100 dividido por 2 vai ser igual a 50. E aqui, todos os outros, você pode fazer a mesma coisa. Aqui vai dar de 10 em 10, né? Como a amplitude é de 10 em 10, fica 40 mais 50 mais 60 mais 70 mais 80 e aqui 90. Então, esses são os pontos em que eu vou eleger para eu calcular quem é a média do score dos meus alunos. Então, observe aqui que nós pegamos os pontos médios, tá? E que foi só a soma, né? Foi 35 mais 45 dividido por 2, que dá 80 dividido por 2, e aí tem como resultado igual a 40. Desse último aqui, foi 85 mais 95 dividido por 2, que vai dar igual a 90. Então, de cada um deles foi feito, foi colocado aqui do lado. E aí, como é que a gente faz para encontrar quem é a média desses alunos, né, do score desses alunos? É só pegar, foram quantos alunos que tiveram score 40 em média? Foram 5. Então, eu pego a minha média, vou botar bem aqui do lado, vai ser igual a. Vou botar aqui não, eu vou botar bem aqui embaixo, porque eu acho que aqui não vai dar. Vou botar bem aqui embaixo, vou descer aqui um pouquinho e vou colocar aqui, tá? Então, a minha média, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a 5 vezes 40 mais 12 vezes 50 mais, tá vendo? Porque aqui eu tive 12 alunos que teve nota 50, eu tive 18 alunos que teve nota 700. Então, aqui você teria 18 vezes 60 mais 14 vezes 70 mais 6 vezes 80, que é o que ele está fazendo aqui, ó. Mais 3 vezes 90. E tudo isso eu divido pela quantidade de pessoas. Qual a quantidade de alunos que eu tenho? 58. Se eu fizer esse somatório, eu vou encontrar 3.610 e vou dividir por 58. Assim, eu vou encontrar essa média aqui, que é 62,24. Deixa eu só fazer bem aqui, voltar bem aqui na minha folha em branco, para eu explicar para quem possa não ter entendido o que é aquela frequência. Aquela frequenciazinha, aquela coluna lá que tem a frequência, é quantas vezes aparece. Observe que aqui, ó, o número 5 aparece quantas vezes? 2 vezes. Então, aquela frequência é dizendo quantas vezes o número aparece na sua amostra. Nesse caso aqui, aparece 2 vezes. Aqui também, ó, o 5 aparece 2 vezes. Então, lá ele está representando a quantidade de pessoas ou a quantidade de alunos que tiveram essa nota. A quantidade de alunos que teve score 40, foram 12 alunos que teve o score 50. Então, para calcular a média, para eu não ter que somar 40 mais 40 mais 40 mais 40 mais 40, eu faço 40 vezes 5, que aí é mais rápido. Para não pegar 50 mais 50 mais 50 mais 50 mais 50 12 vezes, eu coloco 50 vezes 12. Então, fica mais fácil. Então, a gente sempre faz essa distribuição pegando a frequência, né, a quantidade de alunos que teve aquela nota, para fazer esse resumo em tabela,
que aí a gente encontra um resultado mais rapidamente, tá? Então, isso aqui é para facilitar a conta. Característica dessa média, né? Quais são as características da média? A média simples deve estar sempre entre o menor valor e o maior valor da observação. Por isso que ela é chamada de medida de tendência central. Ela sempre vai estar ali pelo meio. Ela nunca vai estar nas extremidades, nas pontas. A soma algébrica dos desvios calculados entre os valores observados e a média vai ser sempre igual a zero. Ou seja, se você pegar o quanto que cada observação se distanciou da média, vai dar zero, porque ela é exatamente o ponto de equilíbrio dos pontos que estão antes dela e dos pontos que estão depois dela. Então, ela é o ponto de equilíbrio. Então, se você somar todo mundo que está desse lado, a diferença entre todo mundo que está desse lado em relação à média, e somar a diferença de todo mundo que está desse lado em relação à média, aí esse resultado vai ser igual a zero. Na live também de sábado, a gente mostrou isso, tá? Quem tiver dúvida, rever a live de sábado. Somando-se ou subtraindo todos os valores da série por uma constante K qualquer, a nova média aritmética vai ser sempre igual à média original. Então, se você pega as suas observações, a sua nota, né? E aí você multiplica essa série, a sua nova série, você pega ela e multiplica por uma constante. Se você fizer isso, a média aritmética ela vai continuar sendo a mesma, se ela for somada ou subtraída dessa constante. Então, se a gente somar mais um K ou subtrair um K, a média vai continuar sendo a mesma. Aqui é outra propriedade de multiplicação ou divisão em relação a uma constante para a média. Qual é a vantagem de se usar a média? O legal da média é que ela usa todos os dados para calcular o seu valor. Então, ela não joga fora ninguém, ela leva em consideração todas as observações que ela tem. Ou seja, ela leva em consideração todos os dados, ela não deixa ninguém de fora. Então, isso é uma vantagem da média. Ela também só pode ser determinada, ela pode ser determinada quando o valor total e o número de elementos forem conhecidos. Se você não souber quem são as observações, você não vai conseguir calcular a média. Então, essa é a vantagem. Qual é a desvantagem dessa média? É que ela não pode ser empregada para dados qualitativos. Lembra que a gente falou também? O que é uma variável qualitativa? É aquela que fala da qualidade. E o que é uma variável numérica? É uma variável que você traz a resposta em números. Por exemplo, o que é uma variável qualitativa? Qual a cor da sua pele? Aí você vai responder branca, moreno, amarelo, pardo, né? Então, isso é uma resposta qualitativa. Agora, se eu pergunto, qual a sua idade? Aí você já vai me responder de forma numérica, não é isso? Se eu perguntar qual o salário, seu salário, qual o seu peso, aí já é uma variável numérica. Então, a média aritmética, ela só pode ser usada para variáveis numéricas. Variáveis que não forem numéricas, se você quer ou não quer um hotel na cidade, essa pergunta de sim ou não, a gente não consegue calcular a média, tá? Ela também é muito influenciada por valores extremos, aqueles valores que estão muito na ponta direita ou muito na ponta esquerda. Por exemplo, vamos supor que você está aqui você quer passar, mas você tirou uma nota muito baixa na primeira nota. Você tirou 2, vamos supor assim, você tirou 2 na primeira prova. Então, a sua média ela é fortemente influenciada por esse 2, né, que foi a primeira nota que você pegou. Então, você tem que ter pontos muito altos nas outras duas provas para você compensar esse 2, porque a média ela é fortemente influenciada pelos valores que estão nas extremidades. Assim também, ela é fortemente influenciada caso você tire logo um 10 na primeira, então você já fica um pouco aliviado, porque você sabe que a sua média vai ser fortemente influenciada por esse 10.
Então, do mesmo jeito que ela sofre muita influência pelos valores à esquerda, ela também sofre muitas influências pelos valores que estão à direita, tá? Então, vamos lá para a nossa amiguinha mediana, né? A mediana, como eu já falei para vocês, é o termo que está bem no meio. É o número de observação que você coloca ele na forma crescente e aí você observa o valor que está bem no meio. O valor que está bem no meio é o que eu vou chamar de mediana. É o número que consegue dividir o meu banco de dados em dois pedaços iguais, tá certo? Então, mas para você calcular a mediana, você tem que fazer um rol. E o que é rol? É você organizar os dados. Aí você escolhe se você quer colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Você escolhe. Tá? E você escolhe de que forma você vai querer trabalhar com o seu banco de dados. Então, você, como eu já falei anteriormente, se o número de observações que você tem for par, você vai pegar os dois termos que estão no meio e calcular a média deles. Se for o número de observações que você tem for ímpar, é só você olhar lá quem é a observação e você já consegue dizer quem é a mediana. Então, para esses funcionários aqui, ó, são 5 observações. Quem é a mediana? Quem é que está no meio? Aqui, ó, é o número 8, tá vendo? Ele consegue dividir as minhas observações bem no meio. Ficam 2 observações para um lado e 2 observações para o outro. Então, o 8 é a minha mediana. Agora, vamos supor que agora a gente tem mais um indivíduo aqui que tem, no caso aqui, 13 anos de serviço, né? Nesse caso, quem seria agora o termo do meio? Não tem, né, um aqui especificamente que consiga dividir ao meio. Mas aqui, ó, entre o 8 e o 10, eu tenho 3 observações para um lado e tenho 3 observações para o outro. Ó, o 13 está aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou olhar para os dois termos que estão no meio, vou somar e vou dividir por 2. Então, eu pego 8 mais 10, divido por 2 e encontro o valor da minha mediana, que no caso é igual a 9. Então, o número 9, ele é capaz de dividir as minhas observações em metade para um lado e metade para o outro. Ele consegue dividir as minhas observações exatamente ao meio, tá? Aí, para a gente calcular quem é a mediana, quando a gente tem uma distribuição de frequência com intervalos de classe. Primeira coisa que você tem que procurar é qual a posição da mediana naquela tabela de frequência, né? Qual é a classe da mediana que você tem no número de frequência. Outra coisa que você sempre vai ter que olhar é o número de observações que você tem. E aí, de novo, se o número for par, eu sei que vai ter um indivíduo que vai representar. Mas se ele for ímpar, eu posso pegar a média caso aqueles dois indivíduos não estejam na mesma classe. Então, pela frequência acumulada, a gente vê qual a classe que vai conter a mediana, e aí a gente consegue, utilizando essa formulazinha, a gente consegue identificar quem é a mediana. Lembrando que LI é o meu limite inferior da classe, somatório de F é a soma das frequências anteriores à classe da mediana, ou seja, eu vou somar todo mundo antes de chegar na mediana. H é a amplitude da classe e o Fzão é a frequência acumulada, tá? É a frequência acumulada. A gente viu isso também na live de sábado. O que era a frequência acumulada? Então, aqui, ó, a tabela abaixo, ela apresenta os scores daqueles alunos. Então, aqui a gente tem 5 alunos que tem essa nota, que estava representada lá pelo 40, 50, 60, 70, 80 e 90, tá? Aqui a gente tem a frequência acumulada. Ora, se são 58 alunos, então eu já sei que o número de observações que eu tenho é um número par.
Então, eu vou pegar o indivíduo que está na posição 27, né, que é a posição do meio, 27 não, desculpa, 29. Eu vou pegar o indivíduo que está na posição 29 e o indivíduo que está na posição 30, né? Vou pegar os indivíduos que estão lá na posição bem do meio. Então, aqui, a gente vai ter... vamos ver aqui onde é que está o indivíduo com a posição na posição 29 e 30. Aqui, ó, tem os 5 primeiros. Aqui a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. A gente tem os 5 primeiros alunos aí em cima. Aqui, quem é esses aqui? Eu tenho mais 12. A frequência acumulada é quando ela acumula, ó, 5. Aqui eu vou acumular esse mais esse, que vai dar quanto? 17. Aqui o número 35 é a acumulada, como a frequência já está falando, acumular é somar mais, né? Aqui esse 35 é o 5 mais 12 mais 18. O 49 é acumulando até chegar aqui nele. Então, vou somar isso aqui tudo, né? Que dá 49. E aí, 49 mais 6, 55. 55 mais 3, 58. Agora, a minha pergunta é: onde é que está o indivíduo da população ou da posição 29 e da posição 30? Ela está em que classe? Ó, aqui eu tenho até o indivíduo da quinta posição. Aí aqui eu tenho mais 12 indivíduos, né? Aqui está o cara da posição 13, 14, 15, 16, até 17. Aqui tem os indivíduos de que posição? Da posição 18, 19, 20, da posição 21. Tem até que indivíduo? Até o indivíduo da posição 35. Então, aqui o indivíduo da posição 29 e 30 está aqui. Eles estão aqui, ó. O cara da posição 29 e 30 está exatamente aqui. Então, quem seria a mediana? A classe da mediana é essa, ó. A classe da mediana é essa, da 55 a 65. Daí a gente só joga lá na fórmula, né? Ó, a classe lá é qual? Ó, 55 e 65. Quem é o LI? O limite inferior da classe é o número 55. O número de observações que a gente tem lá era 58 dividido por 2, que é igual a 29. Por isso que ele bota aqui o 29. Quem é o somatório das frequências antes de chegar na classe da mediana? Ó, frequência, a soma de todo mundo antes de chegar na mediana. Aqui não é a classe da mediana? Então, a soma do que vem antes é esses dois aqui, que é 17. Então, aqui a gente tem 17. A frequência da classe que tem a mediana é 18, que é essa frequência aqui, ó. É essa frequência aqui, eu vou até mudar de cor aqui para facilitar o entendimento. Tá? Então, é aqui o 18. Opa. Tá? Então, aqui a frequência da classe da mediana é essa. E, por fim, a amplitude da classe, que é o tamanho que tem entre o limite inferior e o superior, que é 10, né? O limite inferior é 55 e o limite superior é 65. Então, a amplitude aqui dessa classe é 65 menos 55. Isso quer me dizer que a amplitude é igual a 10, né? Que é a amplitude da classe. Aí eu jogo aqui na fórmula e encontro quem é a mediana desse caso, tá bom? Que é 61,67. Agora a gente vai para a medida de tendência central mais fácil de todas, que é a moda, tá? A moda é aquela que aparece com mais frequência. Olhando para cá, quem é que aparece com mais frequência? É a classe 55 a 60. O que é moda, gente? Moda é aquilo que está todo mundo usando. Ó, agora a gente está no outubro rosa, está na moda andar de blusa rosa, não é isso? Andar de roupa rosa, porque a gente está no outubro rosa. É o que está na moda, é o que mais gente está usando. Então, aqui, qual o score que está na moda? É aquele que mais gente está usando, aquele que mais gente está tirando a nota. É esse de 55 ao 65. Olhem para esse exemplo aqui, ó. Esse aqui não tem moda, ó. Ah, sim, ó.
Quando tem, ó, 3, 7, 8, 10 e 11, ó, não tem nenhum indivíduo que se repete. Então, aqui ninguém está na moda. Só está na moda quando tem muita gente usando. Para o exemplo que eu coloquei aqui, ó, quem é que está na moda? É o número 5, porque ele é o único que aparece 2 vezes. Então, ele é quem está na moda. Então, moda é aquele que aparece mais. É aquilo que estão usando mesmo, né? No mesmo sentido de coisas que estão na moda mesmo. Então, é muito fácil a gente encontrar quem é a moda, tá? Para esse caso aqui dos funcionários, que tem 2 indivíduos com 8 anos, então a moda vai ser quem? 8, é o que aparece com maior frequência, tá? Nesse exemplo aqui, quem é a moda? 3, 3, 7, 8, 8 e 11. Quem é a moda? A gente tem 2 modas. Tem a 3 e tem o número 8. Quando tiver 2 indivíduos aparecendo na mesma frequência, então não tem problema nenhum. A distribuição ela é bimodal, ela tem 2 modas. Então não se preocupe. Eita, apareceu tem 2 indivíduos que aparece várias vezes ou que aparece o mesmo número de vezes, não tem problema. Uma distribuição ela pode ser bimodal, trimodal, quadrimodal, não tem problema, tá bom? Mas todas têm que ter a mesma amplitude, maior amplitude. Se uma aparece 3 vezes e a outra aparece 2, ela não é moda. Ela só é moda se ela aparecer a mesma quantidade de vezes que o primeiro, tá? Então, existem distribuições que são amodal, que é aquelas que não têm moda, e existem aquelas que têm mais de uma moda. Então, não tem problema não ter moda também, tá bom? Aqui eu não vou mostrar para vocês, porque eu não vou cobrar para vocês como calcular a moda para distribuição de classe. Então, vou passar aqui, tá? Porque eu não vou pedir moda para esse tipo de distribuição de classe, até porque isso é uma coisa que ainda não é consenso, né, entre os estatísticos, porque aqui, ó, tanto é que a gente colocou aqui, né, que é a fórmula de Zuber, mas existem outras fórmulas para calcular a moda, né? Tem gente que diz que é só você pegar o ponto médio aqui da classe modal. Então, se eu fosse pedir para vocês aqui quem é o ponto médio ou quem é a moda aqui, você vai olhar aqui qual é a classe modal e aí você só pega o ponto médio entre elas. E aqui é uma forma de calcular quem é a moda, tá bom? Então, não vou pedir para vocês isso. Não vou pedir a moda para distribuição de frequência com intervalo de classe. Com intervalo de classe, que é aquela que tem um númerozinho até o outro. Com intervalo de classe, não, mas no comum, sim. Então, a gente vai passar agora para as medidas de dispersão. Olha, vamos supor que tem um aluno A aqui da nossa turma que ele tirou na nota dele 777. Aí a gente tem aquele aluno que a gente já trabalhou com a nota dele e ele tirou 5, 7 e 9. E aí tem um outro aluno, né? Um aluno C, que ele tirou 10 na primeira, aí ele disse, não vou estudar mais não. Tá bom, não vou estudar mais não. Aí depois ele tirou 2. Só que aí depois ele disse, eita, eu tenho que estudar, porque senão não vou passar. Aí ele foi lá e ele tirou 9. Então, olhem aqui para esses 3 indivíduos. Se eu perguntar para vocês quem é a média do aluno A, quanto é que dá a média do aluno A? A soma vai dar 21, dividido por 3 vai dar 7. Não é isso? Sim. Ótimo. E a média do segundo aluno, do aluno B? 7 também. 7 também. E a média do aluno C? Também. Também vai dar 7. Então, se você analisar só a medida de tendência central, se você olhar só para as médias, você vai imaginar que esses grupos ou que essas observações, elas são exatamente iguais. Mas elas são exatamente iguais? Não, elas não são exatamente iguais, não é isso? Então, nesse caso aqui, a gente precisa de uma outra medida
para que a gente não se prenda só à média, porque, como a gente falou anteriormente, a média ela é fortemente influenciada pelos valores extremos. Então, só olhar para a média não vai me trazer muita informação sobre todo o meu banco de dados. Então, a gente precisa calcular o que a gente chama de medidas de dispersão, tá? Para ver o quanto os dados se distanciam um do outro. A primeira medida de dispersão que a gente vai calcular vai ser a amplitude, tá? E o que é a amplitude? É você pegar o máximo e subtrair do mínimo, tá? Isso é a amplitude. O desvio, que ele chama de desvio médio, é só você fazer em módulo, verificar o quanto cada uma das observações se distanciou da média. Então, você vai fazer a subtração do desvio em função da média. A variância e o desvio padrão, depois a gente chega lá. Então, gente, se vocês forem calcular agora perceba, vamos calcular só a amplitude. Quem é a amplitude total do A vai dar quanto? A amplitude total de A. O máximo menos o mínimo vai dar quanto? Quem é o máximo aqui? 7. 7. Quem é o mínimo? Também 7. Então, quem é a amplitude? 7. Não, 7 menos 7 Ah, sim. é 0, né? Zero. E quem é a amplitude total do B? Quem é o máximo? 9. Quem é o mínimo? 5. 5. Então, 9 menos 5 4. igual a 4. Então, a amplitude aqui deu 4. Quem é a amplitude total do C? Quem é o máximo? 10. 10. Quem é o mínimo? 9. O mínimo é 4. 2. 2. Então, 10 menos Amplitude 2, 8. Isso. 8. Então, vocês percebem que agora a gente já consegue visualizar que esses 3 bancos de dados aqui que eu tenho, as 3 notas dos alunos, embora as médias sejam iguais, mas o comportamento da série é diferente. Essa daqui não variou nada, não tem dispersão nenhuma, está todo mundo no mesmo lugar, não tem diferença entre eles, está todo mundo ali ó, na mesma linha, no mesmo ponto. O segundo já tem média dispersão, né? Porque a dispersão entre eles é quanto? É 4. E o último, né, que é o indivíduo C, já tem uma amplitude bem grande, ou seja, ele já está bem disperso. Tanto é que ele tirou um 10 e ele tirou um 2. Então, observa que os valores estão distantes, estão dispersos. Então, só pela amplitude total, a gente já consegue visualizar que esses 3 bancos de dados, nessas 3 notas, elas já não falam exatamente a mesma coisa, embora elas tenham a mesma média. Então, a gente precisa dessas medidas de dispersão, porque você pensa assim, ó, se eu pegar a média lá do aluno A, do aluno B, do aluno C, aí vai dar tudo 7. Aí você pensa que é tudo igual. Só que na hora que você pega aqui a amplitude total, você já observa que não é bem assim. O primeiro, ele não distanciou nada da média. O segundo, desculpa, a amplitude total. Aí do segundo deu 4 e do terceiro deu 8. Ou seja, esse aqui é o que está mais disperso, né? Então, o indivíduo C é o que dispersou mais. Ou seja, uma hora ele está muito bom e outra hora ele está muito ruim. Ele não teve consistência, ele ficou subindo e descendo. Então, é isso que as medidas de dispersão me trazem noção, tá? Aí, aqui ele vai fazer uma motivação para os alunos, né, com as provas, que é o exemplozinho que eu estava citando agora para vocês. Então, a gente tem aqui um aluno que tirou 7, 7,5, 8, 8, 8,5 e 9. Temos um aluno que tirou 6, 7, 8, 8, 9, 10. E temos um aluno que tirou 7,5, 8,5, 8, 8, 8 e tirou 8,5. Então, aqui são as provas desses candidatos e eles estavam fazendo uma prova para preencher uma vaga existente numa determinada empresa. Então, aqui, os candidatos foram submetidos a essas 6 provas e a gente tem a nota desses
3. Qual desses candidatos aí vocês iriam escolher? Qual desses candidatos você iria escolher? O B. Por que você escolheu o B? Porque a gente adora um 10, né? A gente já viu um 10 aqui e um 8. Eu acho que eu vou escolher o B também. Eu também escolheria o B, tá? Então, se a gente for pegar pelas médias, o que acontece com os 3 candidatos? Os 3 têm a mesma média, não tem? Tem a mesma média. Se eu fosse pegar a moda e a mediana dos 3 candidatos, vamos ver aqui, ó. A gente colocando aqui em ordem, deixa eu ver se já está em ordem, já, né? Se a gente fosse pegar aqui a mediana, ó, a mediana dos 3 também dá 8. 8 mais 8 divide por 2. 8 mais 8 divide por 2. A mediana dá 8, a média dá a mesma, né? E a moda também, porque o 8 aparece, nesse aqui aparece mais, né? Mas a moda também é 8. A moda desse é 8 e a moda desse aqui também é 8. Então, observa que se a gente for olhar só a medida de tendência central, os resultados dão todos iguais, tanto para o candidato A, para o candidato B ou para o candidato C. Então, quando acontece de você olhar para a medida de tendência central e dar tudo igual, então você tem que recorrer a uma outra medida, que seria, no caso, a medida de dispersão. E aí, quem seria a medida de dispersão do candidato A, do candidato B e do candidato C? Vamos lá, mínimo menos o máximo. Quem é a amplitude total aqui do candidato A? É só pegar o mínimo ou o máximo menos o mínimo. 9 menos 7 vai dar 2. 10 menos 6 vai dar 4. 8,5 menos 7,5 vai dar 1. Então, a gente tem 2, 4 e 1. Então, a amplitude aqui é 2, 4 e 1. Né? Eu peguei só o máximo de cada um e subtraí do mínimo. Então, aqui, pela dispersão, qual desses 3 você escolheria? Quem é o que tem mais consistência? É o candidato B. É o candidato C. Né? É o candidato C. Para calcular o desvio médio, gente, o desvio médio, essa parte também a gente introduziu lá na live, tá bom? Então, eu estou passando rapidinho porque a gente já introduziu também lá. Então, o que é o desvio médio? É só você pegar o valor observado e subtrair da média. Do candidato A, 7 menos 8 dá menos 1. Então, na primeira nota, ele se distanciou 1 ponto à esquerda em relação à média dele. O candidato, na segunda nota, ele se distanciou menos 0,5. Na terceira nota, como era 8 e a média 8, vai dar 8 menos 8 dá 0. Aqui também dá 0, aqui dá 8,5 positivo, e aqui vai dar igual a 1. Essa é a diferença dos valores observados em função da média, tá? E o total tem que dar 0 mesmo, tá? Porque, como eu falei para vocês, o ponto médio, né, o ponto de equilíbrio entre os valores que estão à direita e à esquerda. Então, o ponto médio, quando eu fizer a diferença desses valores que estão aqui à direita em função da média e desse aqui em função da média, eles não têm o mesmo peso, então o resultado tem que dar 0. Em função da média, esse é o ponto de equilíbrio. Então, se eu subtrair cada observação menos a média, o peso que está desse lado tem que ser igual ao peso que está do outro. Então, por isso que aqui ó, o 1 cancela com o menos 1 e o menos 5 cancela com 0,5, e aí vai dar 0, tá? Então, a gente tem também os desvios absolutos, que é quando não importa se ele desviou para a direita ou para a esquerda, eu só pego essa diferença em módulo. E a gente também ainda pode pegar esse desvio e elevar ao quadrado, que aí a gente teria o que a gente chama de variância, tá? Então, o que seria o desvio médio lá do candidato A? Aqui deu menos 1, não foi na nossa conta? Só que o que é o desvio médio? Não interessa se é positivo ou negativo, eu vou pegar só o valor da distância. Então, por isso que aqui dá 1. Aí, aqui, menos 0,5 vai dar 0,5, aqui continua 0, 0, aqui continua positivo. Então, o desvio médio deu 3.
Como são 6 provas, eu pego 3 e divido por 6, aí eu tenho o desvio médio. Então, o que é o desvio médio? É você somar todos os desvios e dividir pelo número total de observações que você tem. Então, fica 3 por 5, o desvio médio do candidato A foi de 0,5. E aí você teria que calcular para o B ou para o C. Aqui a gente introduz o que é a variância. A variância seria o somatório desse desvio aqui, ó, do valor observado menos a média, só que a gente vai pegar esse resultado ao quadrado. Vamos para calcular a variância média, né, a variância dos dados, eu vou pegar esse somatório e vou dividir pelo número de observações que eu tenho. Então, a gente tem que... Cadê a variância? Está aqui. Vamos calcular aqui quem é a variância do candidato 1. Eu vou pegar esse valor, subtrair da média, todos eles eu vou subtrair da média, e vou elevar esse resultado a 2. Então, fica 7 menos 8 elevado a 2, 7,5 menos 8 elevado a 2, 8 menos 8 elevado a 2, 8 menos 8 elevado a 2, isso aqui vai dar zero, né? Esse aqui também vai dar zero. 8,5 menos 8 elevado a 2 e 9 menos 8 também elevado a 2. Divide por 6 menos 1, porque aqui é uma amostra, tá? Não se preocupem que na prova eu vou dizer para vocês se é para usar o N ou se é para usar o N2, mas eu vou pedir só sobre o N mesmo, eu não vou pedir a variância amostral, não, que é dividida por N menos 1. Eu vou deixar a variância populacional, que é dividida por N, tá? Então, o resultado vai ser igual dessa variância. Vai ficar... Aqui é do candidato B, né? Eu queria ver o daqui, aqui. Então, o resultado aqui vai dar 2,5 dividido por 5. Ó, a variância aqui deu 0,5. Só que, como eu falei também na live de sábado, gente, quando a gente trabalha com a variância, você eleva essa variância ao quadrado. Então, vamos supor que você esteja falando, no caso da nota aqui, ou do score. Então, você elevou ao quadrado, você tem o score ao quadrado. Para voltar para a unidade padrão do seu banco de dados, você tem que tirar a raiz quadrada para ela poder voltar para a unidade de medida comum. Vamos supor que você estivesse trabalhando com valores que fosse centímetro, né? Sei lá, 10 centímetros. Quando você eleva ao quadrado, você tem centímetros agora ao quadrado, não é mais a mesma unidade de medida. Se você quiser voltar isso aqui para a unidade de medida padrão, que era o centímetro, é só você tirar a raiz quadrada, aí esse 2 cancela aqui, e aí ela volta para centímetro comum, que é a unidade de medida padrão do seu banco de dados. Então, por isso que a gente diz que o desvio padrão, por isso que esse desvio é chamado de padrão, tá? Porque quando eu elevei ao quadrado, a minha unidade de medida ela ficou ao quadrado. Para voltar para o padrão, para a mesma unidade de medida original do meu banco de dados, eu tenho que tirar a raiz quadrada. E aí a raiz quadrada de 0,5 é 0,7. E aí ele calculou para todos os candidatos. Aqui para o candidato B, quanto que deu o desvio padrão dele? Ah, aqui não era para a gente calcular, era para a gente ter calculado, era essa. E ele fez também aqui de C. Isso aqui vocês podem completar depois. Então, aqui a variância desse deu 0,5. Do segundo, vamos ver se dá para a gente fazer pelo menos esse daqui. Ó, esse aqui dá 0, dá 0, dá 0. Aqui também dá 0. E aí, esse daqui vai dar 0,5 ao quadrado. Aqui também vai dar 0,5 ao quadrado. Se eu tivesse uma calculadora aqui, eu faria rapidinho. Alguém aí consegue fazer? Vamos fazer pelo menos de um deles aí para a gente comparar, tá? Deu 0,5 também. Aqui deu 0,5.
Dá 0,1, né? Então, isso aqui vai dar 0,1. Só o que é o desvio padrão? Isso aqui que ele está pedindo é o desvio padrão, tá? Aqui, ó, esse S ele eleva ao quadrado e aqui está elevado a 1. Ou seja, ele faz a raiz quadrada de 0,1. E aí, a raiz quadrada de 0,1 vai ser igual a 0,31. Tá? Então, desse indivíduo aqui, que é o indivíduo C, o desvio, a variância deu 0,1 e o desvio deu 0,31, tá? Opa, não é esse não, era o de baixo, não era o C, não era o B, não. Foi o B que a gente fez, não. Vamos fazer o do B. Isso aqui é do C, viu? Vamos fazer aqui o do B. Do B vai dar quanto? 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0, 0, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vai dar 4. Vou botar aqui, tá? Vai ficar 4 mais 1, mais 1, mais 4. Então, aqui a gente tem 10 dividido por 5, que vai ser igual a 2, tá? Então, aqui eu vou pegar a raiz quadrada de 2. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. A raiz quadrada de 2 é igual a 1,41. Tá? Então, o indivíduo lá, o B, deu igual a... Aqui deu 1,41 e aqui deu 2, não foi isso? Do B foi 2. A variância deu igual a 2. Então, observa, gente, que se você fosse pegar só a média, a moda e a mediana, você ia tomar uma decisão achando que eles eram todos iguais, e eles não são iguais. Observa que esse indivíduo aqui, o B, só olhando pela amplitude, você já iria saber que ele é uma pessoa inconstante, ele é um candidato inconstante. Uma hora ele tira uma nota muito boa e outra hora ele tira uma nota muito ruim. E aqui a gente percebe que o que tem melhor constância é o indivíduo C. O candidato C, ele é mais constante. Tanto é que a variância dele deu 0,1 e o desvio padrão dele deu só de 0,31. Já o indivíduo B, que foi o indivíduo lá que tirou 10, né, que a gente olhou logo para ele, porque o cara tirou um 10, ele fechou uma prova, ele é o mais inconstante de todos. A amplitude total dele deu 4, a variância deu 2 e o desvio padrão deu 1,1. É 1,41. Então, esses dois indivíduos aqui, eles são melhores do que esse indivíduo B. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Então, assim a gente encerra, gente. Só lembrando para vocês que a gente vai ter uma outra live, acho que é numa sexta-feira à noite, para fazer uma revisão. Eu não lembro direito a data, deixa eu ver aqui qual o dia que vai ser. Vai ser no dia 3/11, a gente vai ter uma revisão para a prova. E aí eu espero que vocês vejam todos os vídeos, todas as lives, principalmente, e a gente vai fazer uma revisão, tá? Eu vou deixar uma lista de exercício dessa parte para vocês fazerem, e no dia 3 a gente se encontra novamente e fazemos a revisão. Professora, posso encerrar a gravação? Pode, você pode encerrar. Tá, só para avisar para os alunos também que eu já passei a frequência e, por favor, assinem que eu vou deixar aberto mais 10 minutos. Vou encerrar aqui a gravação. Tá, ok. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta?